Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Na aula de hoje nós vamos mostrar a consciência do apóstolo Paulo quanto a padecer por Jesus. Também nós vamos apontar a coragem do apóstolo Paulo para enfrentar as ameaças de morte. Ao final da aula, nós vamos destacar as acusações e prisão de Paulo no templo. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o quarto trimestre do ano de 2021, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical e estudar conosco a Palavra de Deus. Também no site está disponível os slides para as lições classe jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Esta coragem do apóstolo Paulo vinha do Espírito Santo. O texto áureo, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Quando recebemos Jesus na nossa vida, nós entregamos a Ele a nossa vida. Entregando a Cristo a nossa vida, somos entregues à morte todo dia. Corremos risco de morte todo dia, porque Jesus se manifesta em nós. E é através da nossa vida vivida em Cristo que nós testemunhamos às pessoas que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo transforma as pessoas. A verdade prática diz que o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Fique tranquilo, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo. Veja, nós somos preparados pelo Espírito Santo para sofrer por Jesus Cristo. E pelo Espírito Santo nós conseguimos suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Jesus disse antes de ascender aos céus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso tempo é marcado pelo imediatismo. Ora, se é marcado pelo imediatismo, estamos então preparados para a morte, porque a morte ela vem de surpresa. Paulo estava em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, se eu viver, enquanto viver, quero viver em Cristo. Porém, se for para escolher,
prefiro morrer, porque morrer para mim é ganho. A vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo. Então o que é? É o resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. Então a fé deve dominar a vida do cristão, para que quando ele estiver diante da morte, saiba ele então que morrendo ele estará com Cristo. Essa dimensão salvífica mudou o olhar do apóstolo para o que faz sentido na vida concreta. E o que fazia sentido na vida concreta do apóstolo Paulo deve fazer também sentido na nossa vida concreta, que era realizar a obra de Deus, viver para Jesus. Então, dessa forma, ter de escolher entre estar em Cristo e permanecer na terra, o apóstolo Paulo não tinha dúvida. Ele escolheria estar com Cristo do que aqui viver, porque ele disse: se eu vivo, vivo em Cristo, mas se morro é ganho, porque estarei com Cristo. Para Paulo, permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. Então, Paulo disse: eu me desgastarei, me gastarei por amor às almas, por amor às pessoas, para realizar a obra de Deus. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Então, devemos ter consciência quando aceitamos realizar a obra de Deus. Deus nos chama. Quando aceitamos, devemos ter a consciência do chamado. Muitas vezes esse chamado requer padecimento, requer sofrimento. Se estamos na direção do Espírito Santo, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Se estamos sendo orientados, direcionados, chamados por Deus, a presença do Espírito Santo em nós vai nos encorajar a fazer a vontade de Deus, mesmo que a nossa vida esteja correndo risco, mas nós iremos fazer a vontade de Deus, porque estamos sendo chamados. Agora, o primeiro tópico fala da consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo tinha essa consciência de que ele padeceria por Jesus Cristo ao realizar a obra do Senhor. A insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Ele insistiu em ir a Jerusalém quando quiseram que ele ficasse, que ele não fosse. Na conversão de Saulo a Cristo, o Senhor disse que ele haveria de padecer pelo seu nome. Então Paulo tinha essa consciência que ele padeceria por Cristo. O tempo havia chegado e ele vai desejar ir a Jerusalém. O Senhor vai usar um profeta, o Ágabo, e vai dizer que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. A igreja vai pedir para que ele não fosse, mas ele vai insistir em ir. Paulo entendeu pelo Espírito Santo que havia chegado a hora que ele haveria de padecer açoites e prisões pelo nome de Jesus Cristo. Se ele ficasse ou não, ele sofreria do mesmo jeito, de uma forma ou de outra, ele iria sofrer, porque Jesus disse a ele no momento de sua conversão que ele sofreria por amor de Cristo. Atos 20 e 24, ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira.
A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo Paulo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Então Paulo sabia que de uma forma ou de outra ele iria sofrer, e nós também devemos saber, como obreiros, como trabalhadores, como ensinadores, como pregadores do reino de Deus, como pastores, devemos saber que nós sofreremos ao realizar a obra do Senhor. Seremos perseguidos, sofreremos angústias, aflições. Veja, quando Paulo então sai de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, Atos 21, 6 e 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo ali decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Mesmo ouvindo ele, o profeta, mesmo ouvindo ele, o pedido da igreja que ficasse, ele ouviu quem? A voz do Espírito Santo. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo, prenderia ali. Porque ele tinha consciência do que iria acontecer com ele. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que aconselharam ele a não ir a Jerusalém, porque ele enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos por Paulo e com Paulo, porque ele também orou juntamente com os irmãos. Nesse lugar havia ali o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Ou seja, o Espírito Santo estava ali, consolando a igreja que queria que o apóstolo Paulo ficasse para que não sofresse em Jerusalém o que iria sofrer. Consolava também o apóstolo Paulo, que sabia do sofrimento que ele iria passar em Jerusalém. Então havia ali esse bálsamo espiritual, esse consolo do Espírito Santo na vida de todos aqueles que estavam ali em oração. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Então nós devemos cuidar uns dos outros. Eu cuido de você e você cuida de mim, com oração, com aquilo que for necessário. E mais ainda, devemos ter cuidado dos nossos irmãos que partem para uma missão especial, para uma missão espiritual e especial. Eles estão sendo levados pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Precisam da nossa ajuda, precisam da nossa contribuição, tanto financeira quanto espiritual. Precisam da nossa ajuda, precisam da nossa oração, da nossa mensagem, do nosso apoio, de todas as formas. Passando por Cesareia. Atos 21, 8 e 9 nos diz: e no dia seguinte, partindo dali, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Então saíram e agora, saindo de Tiro, foram para Cesareia. Em Cesareia se hospedaram na casa de Filipe, o evangelista, que era um
dos 7 diáconos que foram escolhidos lá no capítulo 6 do Evangelho de Atos. Filipe tinha 4 filhas, essas 4 filhas eram moças, eram virgens e elas profetizavam. Quando o nosso foco é missões, nosso coração é dirigido pelo Espírito Santo. Então, qual o seu foco? Se nós focamos em missões, porque missões está no coração de Deus, e se está no coração de Deus, deve estar também no nosso coração, então nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. O apóstolo não se organizou para ficar mais tempo em Cesareia. Ele foi convencido pelo profeta, pela igreja? Não, ele foi convencido pelo Espírito Santo e seguiu viagem pela estrada de Jerusalém, conforme o Espírito Santo estava lhe orientando. Quando nós somos chamados, nós não mandamos mais em nós, mas o Espírito Santo é quem nos manda, é quem nos orienta, é quem nos dirige. Veja o que disse o profeta Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então quem nos guia? O Senhor, através do seu Espírito Santo. A coragem para enfrentar as ameaças de morte. Essa coragem não vem do próprio homem. O homem tem tantas coragens, mas humanamente. O homem tem coragem de matar, tem coragem de roubar, tem coragem de espancar, tem coragem de prender pessoas injustas, assim como Paulo fez. Ele tinha, humanamente, quando soldado, ele tinha toda essa coragem, uma coragem humana, uma coragem natural do homem, para fazer coisas más, para fazer coisas ruins. Mas quando ele recebeu Jesus na sua vida, a sua coragem agora era pregar o Evangelho, era plantar igrejas, era fazer o bem para as pessoas, para que as pessoas tivessem paz, tivessem esperança, tivessem a alegria da salvação na sua vida. Então a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Atos 21:10-11 nos diz: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então Ágabo vai trazer esta profecia para Paulo. E Paulo vai ouvir o profeta, depois vai ouvir a igreja, mas ele vai consultar o seu coração. E no seu coração o Espírito Santo está dizendo: vai. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir quem? A voz do Espírito ao seu coração. E deu a ele uma certeza profunda de ir até o fim no seu ministério. Consequentemente, ele enfrentaria qualquer tipo de ameaças, porque ele sabia, o Senhor o havia dito que ele sofreria ameaças, perseguições, prisões, açoites, para realizar a obra do Senhor. Note que a coragem do apóstolo não se baseava em si mesmo, quer dizer, não era uma coragem de Paulo, do homem Paulo, mas era uma coragem vinda do Espírito Santo que estava em seu coração. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedisse de ir a Jerusalém. Paulo não queria que os irmãos sofressem por ele, impedisse ele de viver o que Deus queria que ele vivesse, de fazer aquilo que Deus tinha para ele fazer. Era o propósito de Deus para a vida dele.
Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada deteria e disseram então: faça-se a vontade do Senhor. Então nós precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Que tipo de decisão você vai tomar? Que tipo de decisão eu vou tomar? A nossa decisão não é a nossa, mas é a de Deus, é a do Espírito Santo. É essa que nós devemos tomar, porque é a melhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. A chegada em Jerusalém. Então, Paulo agora vai chegar em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. Quando Paulo chega em Jerusalém, que é recebido pela igreja, a notícia de que ele chegou agora espalha-se pela cidade de Jerusalém. A ocasião ali em Jerusalém era uma ocasião de festa. Jerusalém estava recebendo muitos judeus que vinham para festejar, para comemorar, então, a festa tradicional chamada Festa de Pentecostes. Paulo se depara então com seus oponentes judeus. Quem eram os oponentes, aqueles que eram contra Paulo? Paulo chegou em Jerusalém e foi se encontrar com os anciãos e também com Tiago, irmão do Senhor, que era um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali, todos ouviram do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificavam a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Quando Paulo chegou em Jerusalém, que procurou Tiago e também se encontrou com os anciãos, Paulo foi contar o que Deus estava fazendo na vida daqueles que não tinham Jesus na sua vida. A salvação, as bênçãos derramadas sobre os gentios. Em Atos 21, entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que havia recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Ou seja, os judeus receberam o evangelho e continuavam presos na doutrina judaica, no ensino judaico, no judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, ou seja, uma vida cristã misturada com a prática da lei, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado e outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo, ou seja, ele era contra todas essas coisas. Quem havia recebido a Cristo tinha a liberdade de servir a Cristo uma vida livre, adorando e louvando a Deus. Não ficarem presos na prática da lei. Enquanto os judaizantes ensinavam uma salvação de fora para dentro, ou seja, uma salvação conquistada pelas obras, Paulo ensinava uma salvação de dentro para fora, uma salvação através da fé, que fazia com que o salvo fizesse as boas obras, não as boas obras agindo de fora para dentro, mas de dentro para fora e praticando boas obras. Atos 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Ou seja, eles estavam mentindo
Paulo não estava pregando contra Moisés, contra as leis de Moisés. Não, Paulo pregava o evangelho que salva, que liberta, que livra a pessoa, que deixa a pessoa livre para glorificar a Deus e não viva mais na prática da lei que prendia o homem às práticas. Era isso que Paulo pregava. Agora ele vai sofrer acusações, vai sofrer prisões no templo, ele vai ser preso no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. Os judeus acusavam Paulo de ensinar aos gentios não deviam seguir a lei de Moisés. Os judeus entre os gentios deviam apartar-se da lei de Moisés e não segui-la, nem deveriam circuncidar seus filhos. Os judeus oponentes torciam as palavras de Paulo e incitavam o povo a rejeitá-la. Então o que Paulo dizia, eles torciam, invertiam o que Paulo pregava e incitava o povo a rejeitar as mensagens de Paulo. O que Paulo pregava? Paulo ensinava o que Cristo ensinou. Paulo pregava o que Cristo pregou, anunciava a salvação que Jesus anunciou, o evangelho, as boas notícias. Tiago aconselhou Paulo a santificar-se com mais outros 4 judeus que haviam feito voto e assim demonstrar que praticava a lei e pudesse entrar no templo. Ou seja, só tinha uma forma de Paulo entrar no templo. Paulo teria que viver ali por um momento a prática da lei, para que ele pudesse entrar no templo e comungar juntamente com os irmãos. Então, Tiago aconselhou, tem 4 irmãos aí, eles fizeram um voto de santificação, você faz esse voto juntamente com eles, rapa a sua cabeça, juntamente com eles, paga esse corte de cabelo, e depois assim, você poderá entrar no templo, porque você vai parecer estar também praticando a lei, e eles vão te aceitar no templo. Paulo não estava fugindo de ser perseguido, de ser preso, de sofrer açoite. O que ele queria era entrar no templo e comungar juntamente com os irmãos. E ele fez isso. Mas veja, você vai ver que ele não deixou de sofrer os açoites. Não deixou de sofrer as injúrias, ele sofreu da mesma forma. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, quando viram Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo. Lançaram mão do apóstolo que estava já no templo. Acusaram Paulo de ser inimigo de Moisés e profanar o templo. Os homens que ouviram esses incitadores, eles agarraram o apóstolo, arrastaram o apóstolo Paulo para fora do templo e fecharam as portas. Essa gente começou a pedir que linchassem Paulo, que destruíssem, que apedrejassem o apóstolo Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Cláudio Lísias então vai investigar o problema. Prendeu então e algemou o apóstolo. Levou Paulo ao quartel-general que ficava na Torre de Antônia, onde eram colocados seus presos. Paulo então foi preso por Cláudio Lísias. E era esse o propósito de Deus, porque Paulo agora vai começar a testemunhar de Jesus para o tribuno, para os reis, para os imperadores, para os comandantes, para aqueles que viviam nos tronos dos palácios. Agora, nós com isso aprendemos e não devemos nos esquecer que milhares de cristãos que têm a sua liberdade, está tendo a sua liberdade cerceada, que está tendo a sua liberdade bloqueada por causa de sua fé em Cristo Jesus.
Paulo vai dialogar com Lísias em Atos capítulo 21, versículo 37 a 40. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido, ou seja, não era o grego koiné, que era falado entre o povo, mas era um grego que se falava nos palácios. Era o grego polido. E o comandante então descobriu que o apóstolo não era o sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio ele havia se rebeliado contra o imperador um tempo atrás e estava sendo procurado. Achava Lísias que Paulo era esse egípcio, mas não era. Quando Paulo falou o grego que era falado dos palácios, perceberam então que não era o egípcio. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo, e então o apóstolo Paulo vai se defender testificando de Jesus. Ele já havia testificado de Jesus diante dos judeus do templo quando ele foi se defender, e agora novamente vai testificar de Cristo para Cláudio Lísias. Depois ele vai para Félix, depois vai para o rei Agripa e outros tribunos e reis. Ele vai passando e ele vai testificando de Jesus. Era esse o propósito de Deus quando Paulo foi ser preso ali em Jerusalém. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o Evangelho. Eis a razão de o apóstolo então padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Ele testificou de Jesus para os judeus se defendendo, e testificou de Jesus diante dos reis se defendendo. Às vezes somos provados, amados irmãos, por Deus, e percebemos que a vontade de Deus é para que o Evangelho seja anunciado diante dessas provações. A cada pessoa que nós deparamos, vamos testificando de Jesus, falando de Jesus às pessoas. Estejamos atentos então para os caminhos que o Espírito Santo nos quer levar. Quando nós temos essa consciência que o Espírito Santo está nos levando, e devemos ir falando de Jesus por onde passarmos. Paulo sofreu acusações de todos os tipos, mas sua consciência não o acusava. A consciência, ela é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado das nossas ações. Isso é a consciência. Se a sua consciência é uma consciência cheia da presença de Deus, cheia da palavra de Deus, cheia da graça de Deus, você não tem nada que o acusa, e as pessoas estão te caluniando, estão te prendendo, estão te injuriando, estão te perseguindo por algo que você não fez, o que vai testificar é a sua consciência. Se ela é boa, o Espírito Santo está dizendo que ela é boa, e você está tranquilo. As pessoas estão te caluniando, mas você tem a consciência limpa de que o Espírito Santo está na sua vida e está te abençoando com a consolação de que você está bem diante de Deus. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele e nem a sua vontade. Isso é o que importa. Quando nós estamos dentro e fazendo a vontade de Deus, então nada pode nos tirar de continuar fazendo aquilo que é bom e agradável a Deus. 2 Timóteo 3, Paulo diz: dou graças a Deus
a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, com uma consciência limpa, de que nem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. O que importa para o crente, então, é uma consciência limpa e pura diante de Deus. Pode vir perseguições, pode vir calúnias, pode vir o que vier. Se temos a nossa consciência pura e limpa, ficamos tranquilos com a consolação do Espírito Santo na nossa vida. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. As pessoas querem realizar a obra de Deus, mas não quer sofrer. Quer pastorear, mas não quer sofrer. Quer pregar, quer evangelizar, quer fazer a obra de Deus. Quer ser separado ou nomeado ou consagrado a um ministério somente para se aparecer, ou somente para seus próprios interesses, e às vezes muitos interesses são interesses financeiros. Não entendem nada do que é a obra de Deus, do que é realizar a obra de Deus. Realizar a obra de Deus, aceitar a obra de Deus, é aceitar sofrimento, é aceitar padecimento, é aceitar angústias, tristezas, é sofrer pela causa de Cristo. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Mas por quê? Porque a visão dele era uma visão de almas, era uma visão de salvação para as pessoas que não eram salvas, famílias que deveriam estar vivendo uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Paulo queria isto para as famílias, e nós também devemos querer isto. A nossa visão precisa ser uma visão de uma missão evangelizadora, que leva boas notícias para as pessoas. O apóstolo podia dizer então, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.